chegou a hora da gente falar do brasão do escudo do Chelsea. Bom, lindo, bonito, majestoso, mas ele nem sempre foi assim. Bom, também vamos falar do uniforme do Chelsea e eu vou arriscar. Eu vou arriscar um top 10 goleiros da história do Chelsea também. Os melhores, os maiores. E será que você concorda com a lista? Será que você discorda da lista? Bom, fique aqui até o final para poder acompanhar. Lembrando também que vocês vão saber no final desse vídeo o porquê nós estamos fazendo esta série. A gente vai revelar o motivo. Bom, e outra coisa, aqui na descrição do vídeo você vai poder maratonar. Tá, ó, temos o link da Premier League explicando como nasceu a Premier League. Falando também da história do Chelsea, desde 1900 até os anos 80, que é a parte 1, e depois dos anos 90 até os dias atuais. Beleza? Então se você quiser maratonar, ó, só clicar na descrição aqui. Chega de enrolação, ó, e bora comigo pro conteúdo! Desde a fundação do Chelsea Football Club em 1905, 5 escudos marcaram a identidade visual da equipe londrina. O primeiro símbolo oficial trazia a figura de um pensionista, uma referência aos veteranos do exército britânico que residiam próximo ao estádio de Stamford Bridge. Embora nunca tenha estampado o uniforme da equipe, o emblema ficou associado ao clube por quase meio século e ajudou a cunhar o apelido que resiste até hoje, The Pensioners. A grande virada visual veio em 1953, como parte de um projeto de modernização liderado por Ted Drake, técnico do Chelsea, entre 1952 e 1961. Sob sua liderança, as iniciais CFC passaram a compor um novo escudo, que ainda no mesmo ano foi redesenhado para incorporar um leão rampamente empunhado a uma bengala, símbolo emprestado do brasão do Distrito Metropolitano de Chelsea. O escudo, agora circular e com a inscrição Chelsea Football Club, se tornou o terceiro da história e permaneceu em uso por 30 anos. Já em 1986, em busca de uma imagem mais moderna e atrativa para o mercado, os então proprietários do clube introduziram um novo design. Um leão estilizado em amarelo ao lado da sigla CFC. O quarto emblema, porém, não agradou a todos. Apesar de permanecer no uniforme por 19 anos, ele perdeu força entre os torcedores, que clamavam por uma identidade visual mais fiel às raízes do clube. Esse desejo se materializou em 2005, ano do centenário do Chelsea. Atendendo aos pedidos da torcida, o clube apresentou o atual escudo, uma releitura moderna do símbolo criado em 1953. O retorno do leão com a bengala, além de novos detalhes em dourado para marcar a data comemorativa. A mudança foi amplamente bem recebida e desde então o emblema permanece como uma ponte entre o passado tradicional e a era contemporânea dos Blues. Saindo do brasão e indo direto para os uniformes, o Chelsea também é amplamente reconhecido por vestir o tradicional uniforme azul, símbolo marcante do clube londrino. No entanto, nos primeiros anos, o tom do azul era mais pálido do que o atual. O responsável por essa escolha foi então o presidente do clube, o Conde Cadogan. A mudança para o azul real, tonalidade que se tornaria icônica, só veio por volta de 1912. Já nos anos 60, o técnico Tommy Dockert promoveu outra revolução visual da equipe. O uniforme passou a contar com a camisa azul combinada com calções e meias brancas. Bom, adotando uma identidade mais distinta, a nova combinação estreou na temporada 64-65 e se consolidou como uma das marcas registradas do clube, uma vez que nenhuma outra equipe inglesa utilizava esse esquema de cores à época. O Chelsea também tem tradição em utilizar uniformes alternativos inteiramente brancos ou amarelos. Nos anos 60, Dockert vetou o uso de uniformes parecidos com os da Internacional de Milão, mas a equipe chegou a utilizar camisas azuis com listras pretas, contra a vontade do treinador na semifinal da Copa da Inglaterra de 1967, contra o Sheffield Wednesday. Outros modelos alternativos chamaram atenção ao longo das décadas, como o verde da década de 1980 ou o xadrez vermelho e branco usado no início dos anos 90. Atualmente, os uniformes do Chelsea são produzidos pela Nike, fornecedor oficial desde 2017. A história dos patrocinadores do Chelsea também reflete a evolução do marketing esportivo. O primeiro patrocínio estampado nas camisas foi do Gulf Air, na temporada 83-84. Ao longo dos anos, a equipe teve em torno de 11 patrocinadores, alguns deles bem conhecidos por vocês aí do outro lado. Exemplo, Autoglass, de 97 a 2001, Emirates, de 2001 a 2005, a Samsung, de 2005 a 2015, 10 anos de patrocínio, Yokohama Cheese, de 2015 a 2020, a Tree, 2020 a 23. Atualmente, a patrocinadora principal do clube é Infinity Athlete. Vamos agora à lista dos 10 maiores goleiros da história do Chelsea. Sim, alguns foram extraordinários desde sua fundação. Em Stamford Bridge, onde títulos são tradição e a pressão nunca diminui, o posto de número 1 exige mais que talento. Exige coragem, resiliência e
muitas vezes uma dose de loucura. Ao longo das décadas, o clube viu lendas passarem pelas traves, algumas celebradas por recordes, outras por histórias de superação ou por marcarem uma era. Aqui está o nosso ranking dos 10 maiores goleiros da história do Chelsea, do 10º ao 1º lugar. Começando com William Folk, o primeiro goleiro da história do Chelsea. Folk jogou apenas uma temporada, mas virou figura lendária. Conhecido por seu tamanho impressionante, 114 quilos no auge, ficou eternizado como um símbolo da era fundadora dos Blues. Na nona posição temos Dmitry Karini, titular em meados dos anos 90. O russo foi peça fundamental na campanha da Copa da Inglaterra de 1994 e na caminhada até a semifinal da Recopa Europeia. Seus últimos anos foram prejudicados por lesões, mas seu início promissor deixou marcas. E o 8º lugar vai para Edouard Mendy. Sim, esse é mais recente. Apesar da queda de desempenho nas últimas temporadas, Mendy entrou para a história ao conquistar a Champions League em 2021 e igualar o recorde de 9 jogos sem sofrer gols numa só edição. A atuação o rendeu o prêmio de melhor goleiro da FIFA naquele ano. 7º é Bill Robertson. Goleiro formado na base, Robertson defendeu o Chelsea de 1946 a 1960 e se firmou como titular em 1951. Disputou 199 partidas e foi um nome constante numa era de reconstrução pós-guerra. 6º lugar para Ed de Goey. Contratado em 97, o goleiro holandês brilhou logo de início, com títulos da Recopa, Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Em 99 e 2000, bateu recordes de jogos, 59, e clean sheets, 27 numa temporada, feitos que marcaram seu legado. 5º lugar para Ed Niedziek. Contratado por apenas 55 mil libras em 83, Ed foi peça-chave no acesso da equipe à primeira divisão, sofrendo menos de um gol por jogo. E, infelizmente, lesões graves no joelho abreviaram sua carreira promissora, que poderia tê-lo levado ao topo da lista. O 4º melhor goleiro do clube vai para Carlo Cudicini, um dos goleiros mais subestimados da era da Premier League. Cudicini foi eleito jogador do ano pelos torcedores em 2002, perdeu espaço com a chegada de José Mourinho e Peter Cech, mas seguiu como reserva leal até 2009. Mais tarde, retornou ao clube como membro da comissão técnica. E chegamos ao pódio com o top 3 que você já deve imaginar. Thibaut Courtois. Emprestado ao Atlético de Madrid por 13 anos antes de brilhar no Chelsea, Courtois foi campeão da Premier League e venceu luvas de ouro. Apesar da saída conturbada para o Real Madrid, seu talento e regularidade o colocam entre os maiores. O 2º lugar vai para Peter Bonetti, com mais de 700 jogos entre 59 e 79. Bonetti foi apelidado de O Gato por seus reflexos ágeis. Ícone do Chelsea, reserva na seleção inglesa, campeã da Copa de 66, seu legado é indiscutível. E o 1º lugar, você já deve imaginar, ainda é da era recente, não tão recente assim porque os anos estão voando, é ele, cara. É o cara do capacete, é Peter Cech, o maior de todos. Contratado em 2004, o tcheco redefiniu o que se espera de um goleiro no Chelsea. Foram 494 jogos, 4 títulos da Premier League, uma Champions League heróica em 2012 e inúmeras defesas memoráveis. Tudo isso superando uma grave lesão na cabeça. Cech é sinônimo de excelência sob as traves dos Blues. E por que nós contamos a história do Chelsea em 3 vídeos? Bom, porque nós vamos fazer o famoso modo carreira no Chelsea. E por que no Chelsea não com o Chelsea? Bom, me apresentando, eu sou o Tio Barba, goleiro de Pro Clubs, até pouco tempo goleiro profissional, e vou juntar as minhas duas paixões. Torcer para os Blues e também jogar como goleiro, é isso mesmo. E se você ainda não sabe o que é o Pro Clubs, é o famoso 11 contra 11, onde dentro do próprio jogo do UFC você pode controlar um avatar e cada um joga numa única posição. O Tio Barba, como disse, trabalha de goleiro, goalkeeper, o famoso GK. E agora saindo do universo do Pro Clubs diretamente para o modo carreira. E o modo carreira, meu amigo, faz quase 20 anos que eu não sei o que é o modo carreira. Você já era nascido? Qual era a sua idade em 2006? Coloque aqui nos comentários. Bom, galerinha, agora vocês já sabem. É o Chelsea, é Tio Barba, é goleiro e o nosso encontro está marcado para o próximo vídeo. Mas para você ficar sabendo quando que é o próximo vídeo, você tem que fazer algumas coisinhas. C, curte, comenta, compartilha e também, cara, meu amigo, se inscreva no canal, clica no sininho de notificação, que aí você vai saber quando que vai iniciar esta jornada. Beleza? Tá combinado? O nosso encontro, você já tá ligado, é no próximo vídeo.